Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Saudações quartas-feirenses, né? Dia chuvoso, muito bom para estudar um pouquinho aqui de direito empresarial. Concordam comigo? Já dei uma adiadinha no início da aula para que vocês pudessem ter tempo de tomar um café com mais tranquilidade, né? Essa chuva deixa todo mundo mais com aquela preguicinha de sair da cama, né? Mas a gente está aqui com o nosso compromisso. Precisamos estudar aqui o direito empresarial, né? Como, como o professor Cadu e a Letícia, a gente estava brincando ali, o filé do direito, né? Então, estamos aqui. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Aula 12, classificação das sociedades. Temos bastante coisas interessantes aqui para sua formação, para que a gente possa estar tratando aqui nessa quarta-feira de manhã. Então, os slides já estão disponibilizados. Peço eu que me acompanhem aqui, que eu vou continuar aqui projetando eles à minha direita aqui, como vocês podem ver. Como sempre, eu fiz aí uma ementa da aula, estou mostrando em qual autor, em qual doutrinador que eu estou me baseando. Então, eu estou me baseando no capítulo 16 do livro do Marlon Tomasetti. O livro tem ali online na biblioteca da UniFCV, então vocês podem ficar à vontade. É um capítulo curto, salvo engano, tem 3 ou 4 páginas. Então, se houver qualquer falta ou qualquer necessidade para uma compreensão mais ampla aqui do que eu vou expor hoje nesses 50, 60 ou 70 minutos, eu peço que façam ali a leitura do capítulo 16 do livro do Marlon Tomasetti, que vai ajudar muito vocês aqui na formação, aqui na sua formação jurídica no direito empresarial. Parece ali que é bastante coisa, eu até pensei em retirar alguns itens, mas não é muita coisa. Eu pretendo conversar hoje com vocês, né? Se o tema central é classificação das sociedades, eu pretendo falar em sociedades personificadas e despersonificadas, classificação quanto à responsabilidade dos sócios, classificação quanto à formação do capital, classificação quanto à forma de constituição, que era o último item da aula anterior, né? Sociedades contratuais e sociedades institucionais. Pretendo falar um pouquinho ali de sociedades não empresárias, que eu já estou até dando o nome, né? Sociedades simples e as empresárias. E o finalzinho ali, a sociedade de pessoas e sociedade de capital. Não é, eu selecionei esses itens, não são muito extensos, vai dar para a gente conversar com muita tranquilidade. Salvo engano, eu só vou desmembrar, não sei nem se eu coloquei ali, mas eu vou desmembrar na próxima aula, a gente vai estar falando de forma específica quais são as sociedades despersonificadas no direito brasileiro. Quando eu digo quais são, a gente já começa. Não é que do capítulo 16, 13 a gente pula para o 16, é que o 14 e o 15 são outros itens que, dando a sequência aqui de acordo com a ementa e com o nosso raciocínio jurídico, a gente consegue fazer essa transição do capítulo 16, 13 para o capítulo 16. Mas esses outros dois capítulos eu vou estar verificando se a gente vai colocar ali como atividade uma metodologia ativa, alguma coisa, porque eu gostaria muito de tratar na minha disciplina com vocês desconsideração da personalidade jurídica, mas como eu ainda não tenho certeza absoluta como é que nós vamos estar aqui com o nosso tempo, então eu estou seguindo aquilo que para construir o seu raciocínio aqui nas sociedades, mas eu acredito que na medida do possível, eu gostaria muito de trabalhar desconsideração da personalidade jurídica aqui no direito empresarial. Então, vamos seguir aqui um pouquinho a ementa, ver como é que a gente vai caminhando aqui no nosso conteúdo. Enquanto isso, a gente vai dando um tempinho aqui, ó, um tempo ao tempo, para verificar se nós fazemos isso como metodologia ativa, se a gente marca uma aula, de repente, num outro dia que vocês possam, ou se eu gravo a aula, independente de vocês estarem presentes ou não, mas a minha ideia é essa, é trabalhar desconsideração da personalidade jurídica aqui no direito empresarial. Embora ali no direito, no Código Civil, isso aí estaria lá em outro lugar, né? Artigo 50. Mas não tem problema, deixa que isso aqui a gente está pensando ainda e a gente vai ver como é que nós vamos abordar vocês com relação a esse assunto. Combinado? E dando, então, como dizia minha velha avó, iniciando a nossa conversa,
do nosso conteúdo. Eu começo essa quarta-feira, 8h30, né, horário de Brasília, com 3 questionamentos, com 3 questões que aos próximos 50, 60, 70 minutos eu quero te instigar para ver se você consegue, para ver o que você consegue me responder com relação a isso. Primeira questão, quais são as sociedades que vocês conhecem, né? Quarta-feira, uma chuvinha dessa, devem estar aí de pijama, né? Quais as sociedades que você já ouviu falar? Todo mundo já ouviu falar em alguma sociedade, concorda? Aposto com vocês que a sociedade limitada vocês já ouviram falar. A tal da sociedade anônima. Sim, joinha, joinha, não ouviram? Ouviram, né? Até os meus alunos dos outros cursos já ouviram falar sim. Mas aqui, não hoje, evidentemente, que hoje nós vamos falar só da parte geral, mas eu vou trazer alguns modelos de sociedades que são vigentes aqui no Código Civil, como a sociedade de nome coletivo, a sociedade em comandita simples, a sociedade em comandita por ações, a sociedade de conta de participação, que são sociedades que eu acredito que vocês ainda não tenham ouvido falar. Algumas dessas estão em desuso, mas a nossa legislação contemplou. Então, como você está tendo uma formação aqui ampla no direito, agora direito societário, antes, no primeiro semestre, na parte do direito das empresas, eu vou tratar todas elas com vocês. Então, quais são as sociedades que vocês conhecem, né? Penso eu que pelo menos a sociedade limitada e pelo menos a sociedade anônima, né? Posso fazer uma pergunta da pergunta? Qual a diferença entre elas? Vou abrir aqui a lista dos presentes e vou indicar a pergunta. Posso? Oi. Posso indicar para alguém essa pergunta? Hum, Qual a diferença da sociedade limitada à sociedade anônima? Olha, a Pamela me disse que é a natureza. Será que é só a natureza? Boa pergunta, hein, Juliano? Já começa cutucando o que a gente sabe. Para isso que a gente está aqui. Depois a gente responde isso. Questão número 2. Você já precisou de conhecimentos jurídicos sobre sociedades quando foi fazer um negócio jurídico com um tipo desse empresarial? Alguém aí na área que você atua, seja na atividade empresarial, seja na sua vida, não precisaram? Posso contar uma coisa para vocês? Quando vocês forem advogados, vocês vão ter que colher ali o instrumento de mandato do seu cliente, concorda? Sim, penso eu que não tem outra forma de representação, né? E aí, se você não souber qual é o tipo societário dele, não sabe se é empresário individual, né? No caso, empresário individual não é sociedade, mas não sabe ali que quem representa a empresa é ele mesmo. Em sendo uma sociedade, concorda que você vai ter que pedir cópia do contrato social para juntar nos autos? Vocês vão precisar sim. Então, assim, essa aula, ainda que seja uma matéria introdutória, não tem como os senhoritos e as senhoritas se tornarem advogados sem ter esse conhecimento aqui, que é um conhecimento elementar, é o mínimo. Então, vão me escutando, vão tomando nota, vão me interpelando, que isso aqui é sua formação geral, você vai precisar disso para advogar em qualquer área, porque os seus clientes, possivelmente, você vai ter pessoa física e vai ter pessoa jurídica. E ainda que não sejam seus clientes, você vai ter demandados, né? Vai ter requeridos, vai ter fornecedores, vai ter réus, vai ter uma série de coisas aí no seu escritório, na sua vida jurídica, e que vai ser necessário aí o entendimento de qual figura aí dentro do nosso direito brasileiro aquele ente ele representa, para você saber quais as providências e o que você vai ter que pedir, entende? Mesmo sendo lá no direito penal, por exemplo, você pode resolver a parte lá do crime, parte lá da pena, mas numa execução aqui, em algum, né, execução de honorários, que é o que nos interessa muito, talvez você precisar aqui dessa questão das personalidades aqui, se é sociedade, se é pessoa física. Então, vamos escutando aqui, que isso aqui é bem importante. E a terceira e última indagação, antes de começarmos, né, ao que é importante, você conhece alguém que é sócio de um tipo de sociedade? Olha, parece um pleonasmo, né? Sócio de um tipo de sociedade. Aí o Vinícius falou que conhece, o Lucas conhece. Eu acho que é impossível não conhecermos alguém que seja Mariana, alguém que não seja sócio de um tipo societário, né? Seu namorado, seu pai, a sua mãe ou até mesmo vocês. Espero que no futuro próximo, né, quarto para 10º semestre está pertinho, penso eu que um dia vocês serão pelo menos
sócios aí em um escritório de advocacia, uma sociedade de advogados, né? É o que eu desejo para vocês, pelo menos, né? E se for necessário, uma outra sociedade também empresarial para que venha a ter resultados aí, né? Lembra? Para que venha a ter lucros também em outros segmentos. Então, Você isso vê como que é, né? com certeza que vai Aí já está acontecer. montado por dinheiro. Começando finalmente ao que viemos aqui fazer, então essas perguntas iniciais eram para te introduzir o raciocínio do que a gente veio fazer. Então, o item 1, sociedades personificadas e sociedades despersonificadas. Eu aprendi que no direito nós devemos construir um raciocínio lógico sobre as coisas. Então, olhe bem o título. Sociedades, a gente já viu que é pelo menos, né, em regra geral, duas ou mais pessoas. Bom, personificadas eu penso que vem de personificação. Despersonificada quer dizer que não deve ter personalidade. Veja, até agora eu não trouxe nada de novo e já falei o título do item número 1 da aula, não tem como errar isso. Aí eu coloco ali, ó, não personificadas, você vai encontrar essas sociedades no Código Civil, nos artigos 986 a 996. Poxa vida, Juliano, mas a gente vai ter que olhar esses artigos hoje? Hoje não, calma, porque hoje a gente vai conversar sobre classificação das sociedades. E nessas sociedades, nesses artigos 986 a 996, são aquelas sociedades, né, que eu estou dizendo não personificada, ou use o despersonificadas, elas não têm personalidade jurídica. Poxa vida, mas professor, por que essas benditas dessas sociedades elas não têm personalidade jurídica? Ah, de conta de participação a gente vai ver na aula que vem, que ela nasceu assim, foi idealizada pelo direito como uma sociedade que não precisa de personalidade. E a sociedade chamada ali de sociedade comum são aquelas em que o bendito ali do sócio, ou o contador, ou todos os envolvidos, deixaram de levar ali os atos constitutivos, sejam eles institucionais ou contratuais, a registro. Quando eu estou falando a registro, estou pensando no órgão competente, concorda? Eu não estou nem discutindo se é empresária ou não é empresária. Então, neste item, quando eu estou falando aqui de sociedade personificada e sociedade não personificada ou despersonificada, eu não posso deixar de fazer aquela pergunta clássica que faremos lá na nossa avaliação. Quando é que nasce a personalidade jurídica de uma sociedade? Valendo um bom dia. Com a inscrição, Pamela, com um registro no órgão competente. Eu já disse para vocês que a gente, quando nós vamos se tornando advogados, professores, a gente sempre tem aquela resposta, aquela resposta clássica, né? Aquela resposta que, se houver a indagação, você consegue fazer uma explicação mais apurada, né? Então, tá rápida, tá mesmo, parabéns. Então, a personalidade, como da pessoa jurídica, como da sociedade, ela só nasce com registro no órgão competente. Ela é uma ficção jurídica, estão lembrados? Mas por ser uma ficção jurídica, a gente tem que saber aqui quando é que ela começa. E, sem ser as sociedades despersonificadas, ou seja, aquelas que não têm registro em lugar nenhum, nós temos as sociedades que serão personificadas, que para que elas possam existir, elas devem ter registro nos órgãos competentes. Por enquanto, nós estamos falando, deixa eu ver se eu coloquei ali, coloquei. Eu ia falar, estamos falando das empresárias, mas na verdade eu estou falando de todas, porque eu estou na aula de classificação. Então eu coloco ali, ó, NC é a abreviatura de nome coletivo, C/S, comandita simples, LTDA, famosa limitada, SA, famosa sociedade anônima, CA, comandita por ações, sociedade simples, que essa eu faço questão da gente conversar bastante, porque ela é a sociedade do direito civil, né? E eu nem vou ousar em fazer aquela clássica pergunta para vocês. Quem nasceu primeiro? O direito civil ou o direito empresarial? Silêncio, né? Vocês juram que existe possibilidade de discussão. O direito civil é muito mais velho que o direito empresarial, gente. O direito empresarial, estão lembrados? Começa lá na Idade Média com as corporações. Wanda, quem nasceu primeiro, direito civil ou direito empresarial?
Direito civil vocês já estudaram desde lá de, não sei se em TGP, Teoria Geral, né? Isso aí vocês sabem mais do que eu, conseguem até me contar. Estava pensando no Brasil, mas até mesmo no Brasil, né, Luiz? O direito empresarial, ele vem que o comercial antigo vem aqui para suprir essa questão de necessidade de leis comerciais, né? Mas pensando aqui na parte geral aqui do direito comercial, o direito civil é bem mais velho que o direito empresarial. Então, essa sociedade que a gente vai conversar ainda, não hoje, mas a gente vai conversar na aula certinho. Então, Luiz, eu vou amar quando a gente chegar essa parte das sociedades. Pena que eu vou ter que esperar um pouquinho para vocês, porque eu vou contar para vocês que o descobrimento do Brasil ele foi fomentado, ele foi impulsionado aí pela questão comercial, sim, mas pela questão societária, né? Vou contar vou contar uma longa história muito legal, né, do surgimento da primeira SA no mundo e assim, mas eu vou ter que guardar isso aí um pouquinho. Eu acho que eu já até dei uma palhinha no primeiro semestre, mas eu também, eu adoro essa parte, que eu acho que quando a gente começa a entender por que as coisas são como vieram e são como são, fica muito mais fácil para que a gente nunca mais esqueça. Então, guarde aí, porque eu vou te contar sim essa história de quando o Brasil foi descoberto e qual o cenário aqui jurídico, né, societário que ocorreu. Eu anoto ainda nesse slide, aqui à minha direita, o artigo 985, que fala que a sociedade nasce ali de acordo com o registro no órgão competente. Façam esse grifo, façam essa anotação, porque esse primeiro slide é muito simplório, mas ele vai trazer aquilo de grande valia para toda essa nossa conversa, que vai terminar lá no final de novembro, começo de dezembro. Posso ver um joinha aqui? Ou não? Não dá nem para ver meu joinha, né? Isso aqui tá fácil. Aqui tá fácil, a gente, como dizia minha avó, andamos. Item 2, classificação pela responsabilidade dos sócios. Eu gostaria que você estivesse pensando assim, poxa vida, se eu fosse ser sócio, olha o português, né? Se eu fosse ser, ou se eu viesse a ser sócio em uma modalidade de empresa, uma modalidade societária, né? Será que eu não estaria preocupado como é que vai se comportar a minha responsabilidade? Calma lá, Sueli, já já eu falo esse negócio da Comundito, se você quiser. Concordam? Eu estaria preocupado. Será que o meu patrimônio pessoal, né? Será que né? Vamos brincar aqui um pouquinho? Será que os milhões de reais que eu tenho lá na Suíça, será que podem vir aqui responder por uma falha minha aqui né? Um ingresso aqui o que é CA, Comandita por ações, a gente vai ver elas. Então, seria, quando você tem o que perder, é muito importante você pensar aqui na responsabilidade. E no item 2, então, eu coloco lá, ó, existem, né, de acordo com a sociedade, o tipo de responsabilidade, nós vamos ter sociedade de responsabilidade ilimitada, acreditam nisso? Talvez vocês ainda não conheçam, mas aqui a gente vai estudar tudo. Nós temos aquelas que são as mais usuais de responsabilidade limitada, né? Vou fazer o Lzinho aqui, ó, não é a arminha, por favor, Deus me livre, não me vinculem a isso, é o L de limitada. E aquelas sociedades que possuem responsabilidade mista. Então anotem aí no seu A4, no seu cadernão, que é muito simplório. De acordo com a responsabilidade dos sócios, nós teremos sociedade com responsabilidade limitada, ou seja, o sócio responde além, né, daquilo que ele entrou com seu patrimônio pessoal também. Nós teremos sociedades em que a responsabilidade é limitada apenas ao valor de participação ali de cada sócio, e nós temos sociedades em que são consideradas responsabilidade mista. Como assim responsabilidade mista, Juliano? Ora eu devo, ora eu não devo? Não, não é isso. São classes de sócios dentro da mesma sociedade. Sociedade que tem classe de sócio com responsabilidade limitada e classe de sócio com responsabilidade ilimitada. Professor, eu nunca ouvi falar. Fiquem tranquilos, porque isso hoje no direito brasileiro está em desuso. Mas eu vou mostrar e vou contar certinho para vocês o quanto isso foi importante lá na Idade Média, quando surgiram ali o comércio e logo na sequência surgiram ali as sociedades
comerciais para que pudesse fazer uma somatória, né, de capital mais trabalho para que tenha um resultado maior. E aí, ó, eu venho explicando para vocês para que não fique, como dizia lá a Tieta, não fique pedra sobre pedra, né? Sociedades de responsabilidade ilimitada. Então, coloca um I maior aí. Na sociedade de responsabilidade limitada, nós vamos estar pensando aqui como é que vai acontecer a responsabilidade de cada sócio. E daí eu estou colocando ali, ó, são aquelas em que todos os sócios, veja, então não tem diferenciação, todos os sócios respondem de forma subsidiária e ilimitadamente pelas obrigações da sociedade. Pergunta: o que é responsabilidade subsidiária? Boa pergunta, né? O aluno, toda vez que vê solidariedade e subsidiariedade, ele tem tela azul no seu desktop, né? Faz de conta que não entende. Mas aqui, se você ficar comigo do terceiro ao 10º semestre, vai ver que eu vou falar disso do começo ao fim. Não tem como você não entender. Subsidiária quer dizer, o que vem sub? Vem depois, né? Vem subsidiar. Então, no caso da responsabilidade limitada, primeiro você pode exigir que seja esgotado os bens da sociedade e, em não havendo ou não sendo suficiente para saldar a dívida, os sócios estarão sendo chamados aqui a responder de forma ilimitada. Então, vamos dar um exemplo? Né? Deixa eu ver até se eu coloquei mais alguma coisa. Coloquei. Ó. Se o patrimônio social não for suficiente para saldar aí as dívidas da sociedade, todos os sócios poderão, né, responder aqui pelas obrigações da sociedade. Eu venho fazendo uma indicação do Tomasetti, a solidariedade entre eles não é necessária para caracterizar tal categoria de sociedade. Solidariedade seria poder exigir de qualquer um deles ou de todos em conjunto. O que nós queremos aqui neste momento, nesse tipo de sociedade, é te explicar, é que você entenda que, digamos que eu e vocês, olha, tem 18 alunos presentes, então vamos fazer de conta que fizemos uma sociedade em 19 pessoas, né? Cada um deu aí R$1.000, o capital total da nossa sociedade é R$19.000. Mas vocês não tiveram aula com o professor Juliano e nós montamos uma sociedade com responsabilidade ilimitada. E nessa sociedade de responsabilidade limitada, contraímos dívidas sociais no patamar de R$50.000. O que vai acontecer com essa dívida de R$50.000, meus caros colegas, nessa quarta-feira, dia 19 de agosto de 2020? Eles não falam, eles fazem de conta que estão tomando café. O que vai acontecer com essa dívida? Essa dívida, nós que somos sócios, todos iguais aqui com R$1.000, nós seremos chamados, não é divide só não, Vinícius, nós vamos ser chamados a ter que arcar com essa diferença de 19 para 50. Olha que coisa. E poderemos, inclusive, ali, segundo o Tomasetti, né, poderemos, então, se vocês não tiverem mais dinheiro do que os R$1.000 que vocês entraram, nem outros bens, mas eu tenho, quem pode ter o maior prejuízo material é quem? Joe. Então, estão vendo como é que é muito importante. Luiz, ela seria solidária sim, mas segundo Tomasetti, esse critério de solidariedade não é ele que vai nos fazer ser aqui uma sociedade de responsabilidade limitada. Essa classificação ela é baseada na possibilidade de chamar aqui o sócio a virem responder aqui com mais patrimônio, com mais capital, com mais responsabilidade do que aquela que eles vieram inicialmente a ingressar. Por isso que eu fiz um exemplo simplório de R$1.000 cada um, e estou te contando que se a dívida for 50 mil e a sociedade não tiver como, vamos ser chamados. Então, é uma sociedade, mas então quem tem mais paga mais, não é que quem tem mais paga mais. No direito brasileiro, né, o credor quer receber. Se eu acabei pagando, você encontrou dinheiro, né, em aplicações, em conta corrente minha, o que vai acontecer? Eu que entre com ação de regresso contra os demais sócios, concordam? No direito brasileiro, o credor quer receber. Entre os sócios, não mandei fazer sociedade.
Então, o critério norteador aqui não é a solidariedade, mas ela ocorre também. O critério norteador aqui é você ter que vir aqui, você ser demandado por mais do que aquilo que você imaginou que poderia ser, que seria o que aquele valor inicial que você fez parte dessa sociedade. Pergunta: essa sociedade é uma sociedade da qual você faria parte? Sim? Não? Talvez? Depende. Olha, Pamela, posso falar uma coisinha? Para mim, não depende. Eu não quero fazer parte de uma sociedade em que eu tenha meu patrimônio pessoal vindo assim, vindo ser colocado aqui na berlinda, né, em risco, entendeu? Eu vou exemplificar aqui agora. Nós estamos um pouco inocentes ainda para esses exemplos, mas eu vou colocar. Ah, tá. Não, mas Início, você vai ser advogado, vai ter dinheiro, fiquem tranquilos. É, eu vou exemplificar aqui, porque como a gente está construindo um raciocínio, mas neste momento é a título mesmo de exemplo. Talvez você tenha que anotar ou vir a tomar nota no futuro para depois a gente voltar, porque eu vou chamar vocês ao lembrete aqui de cada uma delas. Exemplos de sociedade com responsabilidade ilimitada, né? Essa que eu não quero fazer parte. A antiga sociedade em nome coletivo, que na verdade é a primeira sociedade que surgiu na história, vou contar, não vejo a hora de chegar a ela. Infelizmente, a sociedade comum. Qual que é a comum? Aquela que não tem registro no órgão competente. Vou te dar 1000 razões o porquê que a responsabilidade deve ser ilimitada. A sociedade simples pura, que a gente ainda não estudou, mas a gente vai conversar, artigo 1023, e as sociedades cooperativas, né? Eventualmente. Então, aqui é uma exceção dentro das cooperativas, mas calma que a gente vai conversar ainda na hora oportuna. Por isso que eu disse que essa exemplificação é apenas para você ter aqui o fechamento como exemplo, mas a gente vai conversar sobre cada uma delas ainda. Ixi, acabou a energia. Ô, João, acabou a energia. Vamos parar aqui um pouquinho.